sobre Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro está negociando a contratação de Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras. E o Bruno Andrade, junto com o André Hernan, trouxeram essa informação em primeira mão no nosso blog Mercado da Bola. E agora o Andrade vai explicar para a gente como é que está essa conversa. Fala, galã Bruno Andrade. O Atlético Mineiro tem em andamento uma negociação com o meio-atacante Gustavo Scarpa, ex-Fluminense, especialmente ex-Palmeiras. Pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas está emprestado neste momento para o Olympiacos da Grécia, onde não tem jogado, é reserva. Tem sido utilizado, mas não é titular, é reserva e por isso muito dificilmente vai permanecer. É um jogador que foi colocado lá atrás na lista de jogadores negociáveis pelo clube inglês, com quem tem contrato até junho de 2026 e continua nessa lista. E por isso o Atlético Mineiro, percebendo o contexto envolvendo o Scarpa, foi atrás, iniciou conversas não somente com seus representantes, mas também com o Nottingham Forest e confia na contratação. E um ponto muito importante, não seria por empréstimo. O Galo busca a contratação, a conversa neste momento é para uma transferência em definitivo de Gustavo Scarpa. Voltaria então, seria repatriado pelo futebol brasileiro. Informação importante que traz o nosso Bruno Andrade sobre o Scarpa. Ela está esmiuçada aqui no nosso blog O Mercado da Bola. Sobre essa negociação da contratação, o André Hernan e o Bruno Andrade informaram a respeito disso. Vou trazer mais informações, a primeira delas do Bruno Andrade. Primeiro, segundo informação do Bruno Andrade, o Nottingham Forest, que é o clube que tem os direitos econômicos do Scarpa, pede 5 milhões de euros para vender o Scarpa. Isso dá cerca de 26 milhões e 200 mil reais na cotação de hoje, sexta-feira, 10 de novembro. Então, a pedida dos ingleses, cerca de 5 milhões de euros. Isso, clube para clube, fora salários, luvas, que são coisas, evidentemente, que fazem parte de uma negociação. Outra informação, que deve ser a primeira pergunta que o palmeirense faz ao ver essa notícia, e foi também a que eu me fiz. Ué, mas o Palmeiras não vai tentar repatriar o Scarpa? Jogador que fez tanto sucesso por aqui no time alviverde? Está vendo o Galo, um concorrente direto, buscar tentando a contratação? Fiz essa pergunta no bastidor do Palmeiras. Vai tentar o Gustavo Scarpa, o Palmeiras? O que eu recebi de resposta? O Palmeiras tentou repatriar o Scarpa no meio da temporada, mas ele preferiu insistir no plano de carreira de jogar na Europa e optou por jogar na Grécia. Foi para o Olympiacos, onde não está tendo, pelo que a gente vê de informação com os números, grande rendimento, grande regularidade. Nesse momento, o Palmeiras não tem nada em andamento de negociação, de conversa para contratar o Scarpa. Mas isso não significa que não possa tentar ali na frente, dependendo das condições financeiras que o negócio se apresente para o Palmeiras, para ele entender que é algo viável financeiramente ou não. Por quê? Porque o clube imagina que os valores envolvidos numa negociação como essa são altos para o padrão do futebol brasileiro. E aí eu argumentei, a informação que nós temos via o Bruno Andrade, é de que a pedida dos ingleses é de cerca de 5 milhões de euros. E o Palmeiras me responde, achamos que deve ser mais caro. Mas é sempre importante lembrar, a pedida é do clube para clube. A negociação, o pacote como um todo, envolve salários e luvas. Essa pedida da informação do Andrade é pela venda do jogador, se ele for realmente negociado de forma definitiva. O Palmeiras imagina que seja uma negociação ainda mais cara, e se a gente computar o pacote de salários e luvas, provavelmente seria isso. Então, essa é a situação de momento. Galo negocia a contratação. Forest pede 5 milhões de euros pela venda do jogador e os direitos econômicos, sem contar salários e luvas. Palmeiras tentou repatriar no meio do ano. Não foi possível porque o Scarpa quis jogar na Europa. Não significa que o Palmeiras não vai tentar ali na frente, mas dependendo das condições do negócio, financeiramente falando. Dito isso, PVC, você acha que é uma boa para o Galo? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, o Palmeiras deveria abrir o bolso e tentar furar esse negócio do Atlético? Eu acho que sim, as duas coisas. Sim, o Palmeiras deveria diminuir a pressão e contratar o Scarpa, mesmo gastando dinheiro que não faz parte do orçamento original, porque vai ter que fazer algumas contratações e o Scarpa é uma resposta para todos os críticos da torcida, todos os críticos e torcedores que entendem que o Palmeiras deveria ter metido mais a mão no bolso. E o jogo contra o Flamengo indica que continua tendo um gap, um buraco entre o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras é muito bom, mas o elenco do Palmeiras não tem jogadores que individualmente resolvem jogos no nível que o Flamengo tem.
E isso pode se confirmar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, se o Flamengo fizer a virada e ganhar os 4 jogos em casa e se for campeão brasileiro. E nesse ponto, contratar o Scarpa significará mais do que comprar o Scarpa, significará comprar a paz. Porque se o Flamengo ganhar o campeonato e o Palmeiras não tiver a chance de virar contra o Botafogo, não vai ter paz. Então, eu acho que é bom negócio para o Atlético e acho que o Palmeiras deveria contratar o Scarpa. As duas coisas andam paralelas, né? Porque o Scarpa, se voltar para o futebol brasileiro e não for para o Palmeiras, a pressão que vai sofrer a diretoria por parte da torcida, na minha visão, com razão, vai ser gigantesca, evidentemente, porque o Scarpa foi muito importante nesses títulos recentes do Palmeiras. E depois da saída dele e do Danilo, a gente está vendo o tamanho do peso que eles tinham nessa equipe. Você, torcedor palmeirense, quero saber como você se sentiria se o Scarpa voltasse para o Brasil e fosse jogar no Galo. O que você acharia dessa situação? Se sentiria mal, traído, entre aspas? O que você acha que aconteceria na pressão do dia a dia e também nos bastidores do clube? Deixe sua opinião aqui, quero saber se você tem saudades do Scarpinha, como era chamado por parte da torcida do Palmeiras, o carismático jogador, ex-jogador alviverde. Situação é essa, então. Mais detalhes estão aqui no nosso blog Mercado da Bola sobre a negociação em andamento e a gente vai continuar acompanhando tudo isso com vocês aqui também no De Primeira.